Pronto. Faz sentido eu gravar, né? E se não... Ótimo. Vocês estão vendo a tela? Digita 5 aqui para mim se vocês estão vendo a tela. Eu vou passar o treinamento e, por gentileza, guardem as dúvidas para o final, para eu tirar elas, tá bom? Porque senão a gente fica interrompendo, a gente não vai conseguir prosseguir numa linha de raciocínio adequada. Posso contar com vocês? Posso? Nosso pessoal, graças a Deus, é um pessoal muito evoluído, mentalidade certa. Nossa, sou muito grato a Deus por me unir com pessoas tão boas quanto vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Direto ao ponto em Forex, vamos falar do que interessa, vamos logo para o assunto que todo mundo está querendo saber sobre o mercado de Forex, né? A gente vai falar primeiro sobre os pares. Esse é o primeiro assunto que nós vamos tratar aqui sobre o mercado de Forex, para vocês entenderem o que são pares, né? Como você já deve saber, as operações no Forex ocorrem sempre em pares. A primeira moeda de um par é chamada de moeda base. Tá aqui, ó, por exemplo, o euro JPY, euro e em japonês. Moeda base é o euro. Moeda de cotação é o ien, tá? Então vamos lá. A moeda de cotação, que é a segunda moeda, e o valor da moeda base é sempre 1 e o valor da moeda de cotação é determinado em relação à moeda base, né? Então, para 1 euro, 1 ien, então custa 124,39 ienes, né? 1 euro vale 124,39 ienes. Tá claro isso? 1 euro vale 124,39 ienes. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Isso é o preço de mercado. Ok? Digita 10 aqui se vocês entenderam. 1 euro vale 124,39 ienes. A primeira moeda tem valor 1 e a segunda moeda é o preço referente a ela. Ok? Ficou claro isso aqui? Muito bem. Um trader compra uma moeda em um par quando ele acredita que o valor da moeda base irá aumentar em relação ao valor da moeda de cotação. Do mesmo modo, um trader vende um par quando teme que o valor da moeda base diminuirá em relação à moeda de cotação. Então, se você crê que o euro vai valorizar contra o ien, você compra. Então, quando 1 euro sobe de 124 acima, você compra. Se 1 euro descer o preço em relação ao ien, então você vende. Nesse exemplo aqui é muito claro. Então, se esse par ele chegar a valer 125,13, você está entrando numa operação de compra, porque você saiu de 124 para 125, compra. Se ele caiu de 124 para 123, você entra numa operação de venda. Observe sempre o preço inicial e o preço final que está ali de mercado corrente para você entender como isso funciona. Ficou claro isso aqui para vocês? Ficou claro, gente? Quando se compra e quando se vende, uma mecânica simplista, para você compreender essa mecânica entre os pares, moeda de cotação e moeda de base, tá? Ok, perfeito. Então vamos lá. Pares maiores. Esses aqui são os pares mais negociados. Nesse grupo estão as moedas mais negociadas no Forex. Os pares maiores geralmente possuem o menor spread e são as moedas com maior liquidez. Nesses pares aqui, a corretora cobra menos comissão e eles têm o melhor tempo de entrada no mercado e têm maior liquidez. O par euro-dólar americano é o mais negociado, com o volume correspondente a 30% de todas as operações do Forex. Aqueles 5,3 trilhões de dólares por dia, 30% é do par euro-dólar. E abaixo você tem aí a tabela com os pares. Euro-dólar, você tem dólar e ien, você tem libra esterlina e dólar americano, dólar canadense, dólar americano e franco suíço, dólar australiano, dólar americano, dólar neozelandês e dólar americano. São as principais moedas em operação, ok? Então, isso aqui é um guia mesmo para você saber quando chegar lá o ativo para você fazer a negociação através do iGoTrade, você sabe de que está se tratando, qual é o par de moeda em si, tá? Posso prosseguir? Digita 5 aqui se eu posso prosseguir. Todo mundo tirou print da tela? Vamos lá. Perfeito.
Pares menores. Os pares de moeda que não possuem o dólar americano como uma das moedas de pares são os pares menores. A negociação desses pares no Forex é menor. As suas cotações são muito voláteis, oscilando entre grandes altas e grandes baixas. Isso pode tornar a operação desses pares interessantes para os investidores, especialmente para aqueles com alguma experiência. Os pares menores com maior volume de negociação são aqueles que envolvem as operações com as três principais moedas depois do dólar americano. São elas o euro, a libra esterlina e o ien. Esses pares também são conhecidos como pares cruzados, ou cross pairs, ou pares cruzes. Vocês vão ver sempre isso dentro do mercado de Forex. E está aqui os pares, né? Não preciso ler todos eles. Vocês podem tomar uma foto disso aqui e vocês podem ter isso guardado. Eu vou passar para vocês também depois algumas fotos desse slide para vocês terem, tá? E o vídeo também vai estar disponível para vocês. Ok? Todo mundo entendeu aqui o que são os pares menores? Aqui gera muita oportunidade de negócio. Tá? Vamos lá. Pares exóticos. Os pares exóticos, por sua vez, são os pares formados por moedas de países que se encontram em desenvolvimento. A característica comum a pares que não possuem muita liquidez, ou seja, o volume negociado é muito baixo, se comparado aos pares maiores e mesmo aos pares menores. O spread é bem mais alto e tem muito menor liquidez na operação. Você tem aí diversos desses pares que estão aqui citados para vocês de pares exóticos. Isso aqui é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Quantos pares eu devo acompanhar? Se você é investidor iniciante, o mais indicado é que você se concentre em acompanhar a cotação de no máximo 10 pares. No nosso caso, você tem o iGoTrade, que vai permitir que norteie quais pares você está acompanhando naquele momento. Então, você fica com o norte do iGoTrade, que ele está te dando de operações, e quando você evoluir, você vai segmentando e fazendo o seu setup de operação, tá bom? Se você é um investidor iniciante, então é indicado que você se concentre em acompanhar a cotação de 10 pares. Ao começar seu investimento, procure focar principalmente nos pares maiores que oferecem uma margem de risco menor e contam com mais análise e sinais de câmbio disponíveis para ajudar nas suas decisões. No nosso caso, você recebe isso no iGoTrade, tá? Se você tem a intenção de negociar pares mais ativos, faça suas operações durante o horário de maior movimentação dos mercados de moedas em questão. Em outras palavras, o par AUD JPY terá maior volatilidade durante a sessão asiática do que o par euro-dólar, que já os bancos do primeiro par estão em atividade, enquanto os do segundo já fecharam em algumas horas. A hora mágica que a gente chama é o encontro de dois mercados importantíssimos, que é o mercado de Londres e o mercado de Nova York. Tá? Você tem também você tem a sobreposição do mercado de Sydney e do mercado de Tóquio em algum momento. Ou de Londres e de Tóquio também, que são horários muito bons de negociação. Por isso que às vezes você vai receber alerta de operação lá pelas 4, 5 horas da manhã, vai receber alerta de operação por volta das 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, e continua recebendo durante o dia com menos frequência. Esses são os horários de mais frequência que você vai receber alertas, tá? Muito bem. Vamos agora passar de pares. Então, a gente já rompeu o primeiro módulo aqui falando de pares. Sobre pares, tá tudo ok, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre pares? Não, né? Pares é simples, todo mundo entendeu o que são pares. Não tem como, você vai ter que revisar esse conteúdo para absorver isso de fato, a informação, se ela ainda não está fixada com você, mas você pode revisar depois o vídeo. Posso prosseguir? Digita 5 aqui se eu posso prosseguir, por favor. Digita 5 se eu posso prosseguir. Esperando o pessoal interagir, porque eu não sei nem se vocês estão me ouvindo, né? Ótimo. Então, vamos lá, falar de PIPs. Tá aqui, dúvida de todo mundo. Muitas pessoas me mandaram hoje diversas perguntas sobre PIP, né? Vamos falar de PIP. Vamos lá, papel e caneta na mão e vamos entender o que são PIPs. Taxas de câmbio flutuam em frações de $1 chamado PIPs. Um PIP é uma abreviação de percentagem em ponto e é o menor movimento de preço que uma moeda pode fazer. Um PIP é geralmente a última casa decimal de uma cotação, sendo o quarto dígito para a maioria dos pares e o segundo para os pares especiais, como ien japonês. Nesse caso, se a gente acompanhar o euro-dólar,
o 1 euro vale 1 dólar,137,5. 1,137,5, nós estamos falando aqui que o 5 é o PIP. São quantos PIPs aqui? 5. 5 PIPs. 7 aqui são quantos PIPs? 70 PIPs. 3 aqui são quantos PIPs? 300 PIPs. 1 aqui são quantos PIPs? 1000 PIPs. Depois da vírgula 1 são 10.000 PIPs. Ficou claro isso? Vai ficar mais claro ainda quando a gente avançar nisso, tá? Então vamos lá. Como um exemplo, o menor movimento que pode fazer o par euro-dólar é de 0,001 ou 1 PIP. Quando a taxa de câmbio aumenta de 1 PIP, isso significa que o euro fortaleceu-se contra o dólar e as taxas de câmbio diminuíram por 1 PIP. Por consequência, o euro enfraqueceu contra o dólar. Cada movimento do PIP representa lucro ou perda na operação, né? Se você entrou numa operação de compra esperando que o preço subisse de 1,1375 e digamos que subiu para 1,1376, você ganhou 1 PIP. Concorda? 1,1376, você ganhou 1 PIP. Se ao contrário disso tivesse chegado a 1,1374, ele desceu 1 PIP, então menos 1 PIP. Tá claro isso? Como calcular mais PIP e menos PIP? Depende se você quer comprar ou se você quer vender. Então vamos lá. Taxas de câmbio flutuam em fração de 1 dólar, chamado PIPs. Um PIPs é uma abreviação de percentagem, um ponto. Isso aqui eu já li para vocês, só que aqui eu estou mostrando para vocês como que é o PIP com o par com ien, porque é diferente. Você vê que o anterior a esse aqui era o quê? O quarto dígito depois da vírgula. No par de ien é o segundo dígito depois da vírgula. Segundo dígito depois da vírgula é o PIP no ien, tá? Então vamos lá. Voltando aqui então, euro-dólar. Se você abriu isso aqui é uma simulação de compra com lucro, compra com lucro. Se você abrir uma ordem de compra no par euro-dólar com preço inicial de 1,1375 e no fim da operação o take profit ou a tomada de lucro objetivava um alvo de 20 pips, então o preço do par no momento que você fechou o lucro vai ser de 1,1400. Em outras palavras, a diferença entre 1,1400, que é o lucro, e o preço de entrada 1,1375 são de 20 pips. Você ganhou, então, 20 pips. Assim que calcula PIP. Então, vamos lá. O exemplo inverso de venda para você ganhar. Então, você não só perde quando desce, não, gente. Você pode ganhar quando está descendo. Tudo depende. Se você compra na hora certa, você vende na hora certa, né? Então, quando está subindo o preço, você compra. Quando está descendo o preço, você vende. Se você abrir uma ordem de compra no par euro-dólar com preço inicial de 1,1375 e no fim da operação o take profit ou a tomada de lucro que você queria era um alvo de 35 pips, então o preço do par no momento que alcança o lucro será de 1,1340. Em outras palavras, a diferença entre 1,1375, que é o preço de entrada, e o take profit de 1,1340 são de 35 pips. Então aqui nessa operação você ganhou quanto? 35 pips. Ficou claro isso, gente? Sobre pips? Ficou claro? Digita 10 aqui se vocês entenderam sobre pips. Viu como é que é simples compreender o que são pips? Calma lá. Se você antecipar a pergunta, eu vou responder ela lá na frente. Então, vamos lá. Sobre pips está ok, né? Nós não fizemos ainda a relação entre pips, operação, lote, nada do tipo. Então, vamos lá. Vamos falar de tipo de ordem. Você vai receber no aplicativo ordens chamando execução de mercado. Você vai ver venda comparada de mercado, venda com limite de mercado, compra comparada de mercado, compra com limite de mercado. O que são isso? O que são essas ordens? Então vamos lá. O básico que você precisa compreender é compra. Compra é buy. Buy. Está escrito aqui, B-U-Y. Se pronuncia buy. Operação feita quando o mercado indica movimento ascendente. Então, se o mercado está indicando que ele vai subir, você faz compra. Se o mercado indica o contrário, que ele vai descer, um movimento descendente, você faz o quê? Venda.
Quando é venda, você vem representado em sell. Sell é venda. Sell, venda. Ficou claro? Buy, compra. Sell, venda. Então, se o mercado está descendo, você vende. Se o mercado está subindo, você compra. Vamos lá agora entender os tipos de ordem. Isso aqui é fundamental você compreender para ver como realmente o mercado como o mercado de Forex, ele pode ser extremamente seguro se você utilizar essas ordens posicionadas antecipadamente, né? Conceito de compra e venda em limite e stop. Então vamos lá. Buy stop ou compra em parada de mercado, buy stop, é ordem aberta com o preço de mercado abaixo do preço de entrada. E o mercado se move para cima, toca o preço de entrada e aciona a ordem. Então, digamos o seguinte, que você está entrando numa operação, essa operação ela tem o valor, ela está no mercado agora, né, euro-dólar. Digamos que está no mercado 1,1375. Agora, o preço de mercado. Você vai posicionar uma ordem buy stop de 1,1386. Preço de entrada, 1,1386. Então, você colocou sua ordem lá, não importa o stop loss, take profit você colocou, mas você colocou o preço de entrada 1,1386. Quando o preço de mercado continuar subindo e tocar o seu preço de entrada, é que você entra no mercado. Você não entrou imediatamente. Você só vai entrar no mercado quando ele tocar o seu preço de entrada. Ou seja, se ele está subindo, existe grande probabilidade de continuar o movimento ascendente. E quando você faz esse tipo de análise, é extremamente assertivo e protecional para sua conta, porque você está entrando numa operação que, de fato, ela tem certa confirmação que vai continuar o movimento de subida ou caso de descida. Buy stop, então, você posiciona o preço acima, o preço de entrada acima do preço de mercado atual. Sell stop é o contrário, você posiciona o preço de entrada no mercado abaixo do preço atual, do preço corrente de mercado. Então, se o preço está 1,1375 e você colocou para entrar 1,1343, quando o mercado descer até 1,1343, aí ele joga a sua operação no mercado. Até lá você está fora do mercado. Você só vai entrar, de fato, quando tocar o seu preço de entrada. Entendeu isso aqui, gente? Buy stop, sell stop. Vamos falar de buy limit. Buy limit é o seguinte, você tem o preço de mercado correndo, então, a ordem aberta com o preço de mercado acima do preço de entrada. Você espera que o mercado ele faça uma reversão. Você vai fazer uma compra depois que o mercado descer e voltar. Quando ele voltar, então se o mercado desceu, e quando ele voltar, ele pega a sua operação e coloca ele no mercado quando estiver subindo. Então já existe uma confirmação muito grande que o mercado vai continuar subindo. Sell limit é justo o contrário disso. Você coloca a operação esperando que vai tocar o seu preço, está vindo subindo, vai tocar e vai descer com você para o mercado. Né? Vai descer contigo para o mercado. Ficou claro? Você só entra no mercado depois que a operação confirmou a reversão dela. Então, isso aqui seria um pullback, uma reversão de mercado. Buy limit e sell limit. Entendeu isso aqui, gente? Digita 10 aqui se vocês entenderam, por favor. Então, isso é buy stop. Isso é sell stop. Isso é buy limit. Isso é sell limit. Tá? Porque vocês vão receber essa informação no aplicativo e agora vocês já sabem, né? Muito bem. Vou falar de execução de mercado. Execução de mercado é a entrada imediata. Você não vai fazer uma posição futura. Quando você botar uma operação de execução de mercado, ela já está correndo junto com o mercado. Já está correndo, no positivo ou no negativo. Está correndo. Execução de mercado é executar no mercado andando. É como se o trem estivesse andando no trilho, você pulasse dentro do trem com ele andando. Aqui, anteriormente, você estava na estação esperando o trem passar na estação, parar e te pegar. Ok? Já a execução de mercado é justo o contrário. O trem já está acelerado e você está na estação, mas o trem passou batido, você tem que correr e pular em cima do trem, que ele não vai parar para você, não. Entendeu como é que é? Execução de mercado é assim. Nós recebemos muita execução de mercado
e a execução de mercado dentro do aplicativo tem sido muito lucrativo. Tá? Você pode entrar na execução de mercado e depois abrir a ordem e configurar posteriormente o stop loss e o take profit. Por quê? Porque a execução de mercado é uma entrada rápida. Você precisa já executar a operação quando você recebe o sinal. Você recebeu o sinal, execução de mercado, o ideal é que você pegue o sinal e já bota ela no mercado. Não importa se você colocou o take profit e stop loss, não importa. Depois que você fez a execução de mercado, você precisa lembrar, voltar no aplicativo, copiar o take profit e copiar o stop loss e colocar, tá? Ficou claro isso aqui? Você pode editar a operação enquanto ela está correndo. Ficou claro aqui sobre ordem, gente? Ordens. Digita 20, se está ok. Vocês entenderam sobre as ordens. Se eu posso prosseguir. Estão tendo um curso expresso aqui de Forex, volto a dizer. Isso não vai ser suficiente para te tornar um trader profissional, muito menos eliminar todas as dúvidas da sua vida, mas isso aqui vai te dar um norte com certeza para você utilizar o nosso produto. Isso que eu estou fazendo aqui vai realmente colocar dinheiro na sua mão, de forma muito consistente, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar de time frame. Time frame é o tempo das velas, é o tempo que elas estão correndo no mercado, tá? Entendendo os time frames no conceito básico. Você tem as velas, que são esses quadrinhos verdes ou vermelhos, e você tem as pontas aqui das velas. Eu vou falar isso aqui da forma mais simples possível. Não tenho intuito nenhum de falar nenhum conceito avançado para vocês. Eu vou falar tudo numa linguagem muito simples, porque se você quiser se profissionalizar, você vai acessar a nossa academia e vai se profissionalizar. Eu estou aqui entregando informação para você tomar decisão dentro de mercado, tá bom? Então vamos lá. Acompanhando as velas têm o fechamento do preço no fechamento da barra e você tem o preço mais alto no período. Então quando você tem uma pontinha na vela, quer dizer que ela chegou naquele pico, naquele período, mas ela fechou no alto dela, no topo da vela, no fim da vela. Embora ela tenha chegado naquele pico, ela regressou e ela fechou totalmente ali naquele topo dela ali, no topo do verde. O alto foi o pico do preço durante o fechamento da vela. E embaixo, ela desceu tanto, mas ela voltou e ela teve a abertura da vela confirmada ali no início dela. Mesma coisa para a vela de venda, é isso, tá? Mesma coisa para a vela de venda. Vocês entenderam isso? O fechamento do quadrado em cima é o fechamento da barra, é quando o preço se consolidou. Aquela pontinha para cima é o preço que ainda não estava consolidado, mas ele subiu até aquele ponto, depois ele regressou e fechou ali naquele ponto para consolidar o preço ali. Mesma forma é a vela para baixo. Seria a abertura da barra e a última parte lá embaixo é quando ela estava se consolidando para abrir. E é o inverso aqui para o mercado, para a vela vermelha, que seria para movimento descendente. Tá? Ficou claro aqui a vela, como é que ela funciona? E você precisa saber, só por uma convenção, você precisa saber sobre isso. Os verdadeiros traders, eles lucram com um estudo muito fino sobre a abertura de candle. Candle são essas velas. Análise de candle. Tá? Então, já estou entregando para você aqui. Você quer se tornar um profissional em trade e quer ter os melhores resultados, você vai saber muito bem ler candles. Candles são ler as velas. Tá? Eu estou explicando as velas para você entender como é que funcionam os tempos. Tá? Porque cada vela abre e fecha com um tempo determinado, ou seja, com um time frame. Você tem time frame semanal. Olha só essa vela semanal. Olha aqui, ó. Olha essa vela semanal. Tá vendo? Weekly. O weekly é semanal. É o primeiro quadrinho preto aqui, weekly. E digamos que você foi lá e deu um zoom e viu ela no dia. Aquela vela que tá só aquele ponto lá, quadradinho, lá no final, no dia, olha quantas velas foram para ter aquela vela consolidada lá no fim do dia. Então, no dia, o gráfico de volatilidade é totalmente diferente da semana. Então, você faria muito mais operações aqui. Você teria uma operação de venda, operação de compra com maior assertividade, maior lucratividade aqui no dia. Isso aqui é a movimentação do dia. Agora, digamos que você dá um zoom no dia, olha a visualização desse mesmo quadro semanal, diário, dentro do quadro de 4 horas. Esse quadro de 4 horas aqui é a movimentação de cada candle, demora 4 horas para abrir e fechar. Entre abertura e fechamento de candle, demora 4 horas. Cada movimentação da vela são 4 horas. Entendeu? Tá aqui, ó. Pá. Isso aqui é já um zoom maior dessa operação. Imagina aqui possibilidades de compra e venda muito maiores numa operação diária.
Agora vem a operação de hora por hora. Olha só os candles abrindo e fechando hora a hora, hora a hora, hora a hora, hora a hora. Isso aqui são os tempos. Então, o time frame, o que que é? É o tempo entre a abertura da vela e o fechamento dela. Entendeu por que eu expliquei a abertura e fechamento? Para você entender que a abertura e o fechamento da vela são importantes para determinar a hora, o tempo de duração de cada movimentação da vela, tá? E nós temos aqui time frames em M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1. Então, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 dia, 1 semana. Quanto menor o tempo, ou seja, quanto menor o time frame, mais volátil. Quanto maior, mais forte será o padrão de formação do candle, de venda ou de compra, tá? A consolidação é muito mais firme, quanto maior o tempo. Ficou claro isso, gente? Sobre tempos? Ficou claro sobre tempos? Digita aqui 1000, se vocês entenderam, por favor. Nós já estamos no item 5. Estamos avançando, hein? Vocês estão bem, hein? Vamos lá. Preço de entrada. Vamos falar de preço de entrada. Vamos dar um exemplo aqui. Preço de entrada. Exemplo, uma operação buy limit no euro-dólar. Uma operação buy limit no euro-dólar. Digamos que agora o mercado está num preço de 1,1375. Esse é o preço de mercado em tempo real. Não estou dizendo que agora está esse preço, mas isso aqui, nesse slide, está assim. 1,1375 é o preço de mercado em tempo real. E você posicionou uma ordem de euro-dólar buy limit com preço de entrada 1,1415. Quando o preço de mercado chegar em 1,1415, a sua operação entra no mercado. Ok? Então, para isso que serve você entender o preço de entrada. Preço de entrada é uma coisa, preço de mercado é outra. Ficou claro aqui, gente? Preço de entrada é uma coisa, preço de mercado é outra. Nesse caso, cabe dizer para você que execução de mercado não tem preço de entrada. Porque você está entrando no mercado como? O trem já está passando, você precisa pular nele. Lembra da alegoria que eu falei? Nesse caso aqui, o trem vai passar na sua estação, te pegar e vai te levar adiante. No outro caso, execução de mercado não tem preço de entrada. Você já entra com o trem correndo, ok? Então, vamos lá. Ficou claro aqui sobre preço de entrada? Posso seguir? Digita 50, se eu posso seguir, por favor. Saber se vocês estão acordados, né? Vocês estão achando chato a aula? Tá chato isso? Não, né? É importante, para ganhar dinheiro é importante saber disso tudo, tá? Então vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui. Gestão de risco e lote. Isso aqui é importantíssimo e vocês precisam anotar isso, porque isso vai realmente fazer um diferencial, muito grande para vocês terem maior lucratividade possível e proteção, né? Proteção. Porque nós estamos no mercado real, nós estamos no jogo de gente grande, nós não estamos brincando, né? Não estamos brincando. Isso aqui é jogo real. Nós estamos jogando jogo de banco, fundos de investimento, fundos ED. Nós estamos jogando junto com eles, ok? Então é jogo real, na Vera. Você está concorrendo com grandes players de mercado. Quando você ganha, alguém perdeu. Tem noção disso? Então você precisa ter conhecimento. Vamos lá. Básico sobre gestão de risco. Importante, que eu quero salientar aqui mais uma vez. Esses conteúdos aqui não são de forma alguma avançados. São conteúdos básicos, simples. Eu não estou trazendo nenhuma linguagem complicada, nem complexa, nada. Eu estou falando tudo da forma mais simples possível para qualquer pessoa compreender e aplicar o conteúdo. Você quer se profissionalizar? Nós temos a maior academia e mais completa, do zero ao avançado, para se tornar um trader profissional dentro do nosso conteúdo. Aqui eu estou te dando informação para você ser lucrativo usando o nosso produto, tá? Estou dizendo e repetindo isso, porque pode ter traders aí na sala, vai dizer assim, o conteúdo muito ralo, mas eu estou entregando para eles a forma de eles fazerem a cópia e serem lucrativos dentro do mercado, tá? Então vamos lá. Gestão de risco de forma muito simples, prática e segura. Você precisa entender que cada lote, o lote, ele é dimensionado e cada dimensão do lote equivale
a um valor sobre o PIP. Então, vamos lá. Lote 0,01 equivale a 10 centavos por PIP. 0,01 equivale a 10 centavos por PIP. Tá entendendo isso aqui, gente? 0,01 equivale a 10 centavos por PIP. 0,02 vale quanto? 20 centavos por PIP. 0,05 vale quanto? 5 centavos por PIP. 0,10 equivale a $1. 1,0 equivale a $10 por PIP. Entendeu essa questão aqui? Porque isso é importante. Porque isso determina qual é o dimensionamento da sua banca em face do percentual de risco que você está colocando no mercado e qual é o peso que você está colocando no mercado, ok? Então, vamos lá. Eu quero dizer aqui para vocês que você pode ter uma banca hoje de $100 e entrar no mercado com o peso de uma banca de $10 mil. Você vai ter, se você tiver lucro, você vai ter o lucro como se você tivesse $10 mil e não como 100. Só que se o mercado ele reverter um pouquinho, não estou dizendo tocar no stop loss não. Se ele reverter um pouquinho para baixo, ele leva a sua banca inteira, porque você não tinha dinheiro suficiente para segurar o rojão de $10 mil. Você segura o lucro, mas você não segura uma reversão com um pequeno ponto negativo. Entende isso? Por isso que é importante você entender que a alavancagem não é brinquedo, isso não é um jogo, isso aqui não é poker. Não, desculpa, poker também pode ser dito como uma certa ciência, não sei. Não vou dizer isso. Mas isso aqui não é um jogo de sorte ou de azar. Não é isso, não. Isso aqui é um mercado medido. Você entra dentro do mercado sabendo qual percentual de risco e quanto você está disposto a ganhar dentro do mercado. Tá claro para vocês isso? Essa tabela aqui precisa ser compreendida, absorvida, porque isso tem um grande peso quando você coloca a operação no mercado. Então, as pessoas estavam me perguntando hoje sobre lote, sobre PIP, e acho que isso aqui esclarece muita coisa para vocês. Então, lote 0,01 é um lote standard, que você tem 10 centavos por PIP. 0,10, mini lote, $1 por PIP. Micro lote, 1,0, $10 por PIP. 10,0, $100 por PIP, e assim vai, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ser mais dinâmicos ainda. A gente pode ser muito mais dinâmico, muito mais inteligente, muito mais avançado dentro desse negócio, se vocês utilizarem a calculadora de risco do iGoTrade, tá? Só utilizar a calculadora de risco do iGoTrade já vai te dar muito, muito, muito resultado. Tem um negócio dentro do iGoTrade que vai permitir que você tenha o comentário do trader. Então, leia o comentário do trader. Ele vai te dizer lá, nessa operação, só entre com uma conta de $1.000 a 0,01. Entre nessa conta só se você tiver o mínimo de $200 a 0,01. Então, eles já mandam para você o dimensionamento da banca. Se eles mandarem a orientação lá, que você tem que ter uma banca de $1.000, você tem que entrar com 0,01, e você tem uma banca com $500 ou com $200, você não entra. Porque essa operação não é para você. Se a operação ela veio aberta para $200, aí ela é para você. Aí você pode colocar. Entendeu o que eu quero dizer? Então, leia o dimensionamento da conta no momento que o trader manda lá embaixo. Leia o sinal, não tenha pressa. Seja curioso. Seja mais autônomo, independente. É isso que vai entregar a liberdade na sua mão. Nosso produto é extremamente completo. Não existe nada no mercado igual a ele. Ele tem uma calculadora por operação, que vai calcular o risco por operação, e vai trazer toda a informação do trade, toda a informação da operação. Leia antes de colocar a operação no mercado. Leia. Não seja apenas um papagaio de pirata. Leia a operação, porque isso vai te dar conhecimento. Tá? Falando agora sobre stop loss. Vocês entenderam então, gente, sobre dimensionamento de lote? Só para eu ver se vocês viram. Eu vou continuar ainda sobre isso, tá? Lote, PIP, é assim, mais ou menos isso. Eu vou chegar aqui em outros cálculos para vocês compreenderem melhor esse dimensionamento. Tá bom, Júnior? Mas é basicamente isso. Tá? Depende muito do volume que você tem em banca. Tá? Mas vamos lá. Vamos falar de stop loss. O stop loss nada mais é do que uma parada de perda. Olha esse exemplo aqui primeiro. Ó. Olha esse exemplo. Digamos que você tem que você entrou no mercado, um preço de entrada, né? Você botou aqui mais uma operação de buy stop.
Então o preço de mercado estava aqui embaixo na bola azul, seu preço de entrada estava na bola verde e seu take profit era a bolinha amarela. Só que veio tudo bem, né? O mercado te pegou aqui no preço de entrada, te jogou para dentro dele quando começou a subir. Só que digamos que houve um desequilíbrio no mercado, aconteceu alguma guerra, algum problema, alguma notícia, abalou o mercado reverteu. A análise estava correta, mas o mercado foi lá, pá, reverteu e voltou. Isso acontece, né? Se voltasse, ele ia pegar, ia descer até embaixo, ia tomar seu dinheiro todo e ia até o fim. Ele ia até o fim. Pá, 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 pá. Tivesse $1.000, pá, 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 ia descendo até arrancar os seus $1.000 se você não parasse manualmente. Então, para que serve o stop loss? Segundo exemplo. Bolinha azul é o preço que está o mercado rolando. A bolinha verde é o seu preço de entrada. A bolinha amarela é o seu alvo de lucro. Então, o preço de mercado veio andando, pegou o seu preço de entrada e te jogou para o mercado. Aconteceu o mesmo cenário do primeiro. Aconteceu a notícia, o mercado reverteu, ele começou a descer. Só que, logo abaixo do preço de entrada, tinha o stop loss. Cerca de 2% aqui de perda calculada já. Quando isso acontecesse, ao invés de descer a operação inteira até tomar sua banca inteira, o stop loss ele impede a parada e te tira do mercado na hora. Pá, ele te joga para fora do mercado com 2% de perda. É melhor perder 2% que perder 100%, não é não? Aí sua banca está salva para você ir para a próxima etapa de recuperação, ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Isso é o stop loss. Todo mundo que entendeu, digita 10 para mim, por favor. Então esse aqui é o cenário sem stop loss e com stop loss. Sem stop loss, sem segurança. Com stop loss, com segurança. Banca salva. Bom, vamos falar de take profit ou tomada de lucro. Take profit ou tomada de lucro. Take profit ou tomada de lucro é o alvo de lucro, é o ponto de lucratividade pretendido na operação. Quando você determina o take profit, não existe necessidade de fechamento manual da ordem. Não tem necessidade de você fechar manualmente. Você determina lá o alvo de lucro. Quando a operação ela te pegar, te jogar para dentro do mercado e tocar o take profit, ela te tira no mercado com o lucro. Em geral, né, a gente vai receber take profit 1, take profit 2, take profit 3, take profit 4, take profit 5, take profit 6, take profit 7. Ou seja, tem 7, 8, 5, 3 oportunidades de lucratividade no mesmo sinal. Tá? Isso é o take profit. Ok. Vocês aprenderam o básico do Forex, o que precisa saber sobre os conceitos de como o Forex funciona. Então, a gente vai para um conteúdo extra aqui, que vai trazer para vocês uma base para colocação de ordens muito fundamental. Então vamos lá. A primeira coisa é o copy trade. Como que você faz a cópia do trade para colocar na sua corretora ou no MetaTrader 4? A primeira coisa e o primeiro passo, isso aqui é um MetaTrader 4 de iPhone, tá? De Android tem um pouquinho de diferença em algumas coisas, mas o funcionamento é o mesmo. Então vamos lá. No passo 1, você vai encontrar e selecionar o par de moedas, ou seja, o ativo, na lista que você tem aqui. Ok? Você procura o par de moedas aqui na lista do MetaTrader 4. Você recebeu o sinal, ele vem te dizendo qual era o ativo, digamos que fosse euro GBP. Tem que procurar, achar ele, ou então adicionar ele. Pronto, tá aqui. Sem conto GBP. Passo 2, você escolhe a opção, você clica em cima dele, vai aparecer a opção negociação. Você aperta em negociação, você confere se o par está correto com o que você pegou de sinal e prossegue. Passo 4. Você vai escolher o tipo de ordem. Se é execução de mercado, buy limit, sell limit, buy stop ou sell stop, ok? Todo mundo já sabe o que são ordens. Olha só que maravilha. Agora você já sabe o que é ordem, não tem mistério. O sinal já vai te dizer se é execução de mercado, buy limit, sell limit, buy stop ou sell stop. Escolhe aqui a opção no menu. Passo 5. Escolhe o lote de acordo com o seu gerenciamento de risco, orientação do sinal, alerta ou trader. Verifica lá no aplicativo qual é a orientação de lote. Ou então vai lá e calcula na calculadora qual é o seu lote para aquela operação. Ok? Então, aqui que você coloca o lote. Passo 6. Você preenche o stop loss recomendado, que é o ponto de parada. Passo 7, você preenche o take profit recomendado, que é o alvo de lucro. Passo 8, você seleciona compra ou venda, ou de acordo com a recomendação, você coloca a operação no mercado, tá? Bom, vamos lá.
Caso você queira alterar algum parâmetro da operação que está correndo, basta você selecionar ela e clicar em alterar ou fechar. Ok? Para fechar, clique em fechar. Para modificar, clique em alterar ou modificar. Depende do seu MetaTrader 4. Esses itens aqui não são obrigatórios. Você precisa observar que quando você recebe um sinal, vai estar disponível para você o par ou ativo, o time frame, o tipo de ordem, preço de entrada, gerenciamento de risco, stop loss, os take profits e alguns comentários. Você precisa ler ali os comentários do trader, tá? Ficou claro aqui sobre copy trade, como você copia o trade dentro do MetaTrader 4? Quais são os pontos de atenção dentro do MetaTrader 4 para você copiar o trade? Hein? Ficou claro, gente? Ficou claro? Agora eu vou falar de conhecimentos mais avançados aqui que são importantes, que vocês precisam ter consigo. Digita 5 aí se vocês estão compreendendo, por favor. Digita 5, vocês compreendem? Então vamos falar de gestão de risco e twin trade. Quem não está aqui comigo até o final vai perder a cereja do bolo, porque isso aqui vai botar mais lucro na mão de vocês, tá? Vamos lá? Quem está pronto para ganhar mais dinheiro? Digita 1 milhão. Digita 1 milhão, você está pronto para ganhar mais dinheiro. Beleza, vamos lá. Gente, existem 3 características de previsão nas operações e não tem como a gente fugir disso, né? Existe a má sorte, a sorte normal ou a boa sorte. Invariavelmente você vai se deparar com a má sorte. Ok? Invariavelmente você vai se deparar com a má sorte. O que pode influenciar a má sorte? O que vai influenciar a má sorte são notícias de mercado, uma ordem colocada fora do horário, fora do tempo, da projeção, ok? Sorte normal é quando você mantém um padrão. E a boa sorte é aquela que você tem um nível de assertividade muito acima da média. Se vier um trade que começa com algo imprevisto, se torna uma previsão de má sorte, a gestão de risco permite que você se recupere no período de boa sorte. Um trader sempre está posicionado para crescer. Mesmo que a cada passo para trás, mesmo que ele dê um passo para trás, e isso proporcione que ele dê 2 passos para frente, né? Então ele olha cada passo para trás, mirando 2 passos para frente e segue crescendo. Isso é importante você entender isso, tá? Então vamos lá. Considere a sua gestão de risco um percentual determinado e imutável que você vai arriscar por cada operação. Geralmente utiliza-se entre 1 e 3% de risco. Vamos assumir que você vai arriscar de 1 a 2%, dependendo do valor da sua conta. Nosso objetivo aqui é sempre você estar protegido. Você pode arriscar 10%, 20%, 5%, 100%? Pode, mas aqui eu estou falando para você arriscar só 2% em cada operação. O que determina o risco é o dimensionamento do lote e o stop loss. Então vamos lá. A importância de um percentual fixo para gestão de risco é que, se você colocar um lote, ok? Se você colocar um lote XYZ, mantenha esse lote enquanto as operações estiverem abertas. Não fica mudando o lote, não. Porque imagine o seguinte, você pode chegar num momento muito difícil, onde uma operação que você quis aumentar o lote, se ela deu ruim, ela pode eliminar o lucro das outras 10 operações que deram bom. Isso tudo porque você teve ganância no lote errado. Então é melhor você manter os mesmos lotes para todas as operações abertas, né? As características dos sinais. Se o sinal diz que a cada $1.000 em uma conta com um lote de 0,01 você tem um risco de 1%, se houver um período de má sorte e o preço tocar o stop loss, a perda vai ser só de 1%. E 1% representa uma conta extremamente protegida, tá? Vamos nesse exemplo aqui. Gestão de risco. Chegou um alerta com o seguinte parâmetro. A cada $1.000, utilize 0,01 com 1% de risco. Se a sua conta tiver $100 e você lançou uma operação a 0,01, se ele tocar o stop loss, ele vai te dar menos $10. Ou seja, o risco é de 10%. Você tem uma conta de $1.000 e lançou a operação a 0,01, se ele tocar o stop loss, foi os mesmos $10 negativos que você teve. Só que o risco é de 1%. Então vamos lá. Se você fez isso, se em 10 sinais, 3 foram ruins, se em 10 sinais, 3 sinais foram ruins, se a sua conta era de $100 e você lançou 3 sinais a 0,01, você vai ter uma perda de 30%. Se você estava com a conta de $1.000 e lançou
0,01, você teve os mesmos 30 dólares de perda, só que aqui representa 3%. Então, isso aqui é o simples de você compreender. O que é mais simples recuperar? 1% de perda, ou seja, você tem um saldo de 99 dólares e depois você tem que recuperar só 1,01%. Ou você tem 5% de perda, depois você tem que recuperar 5,25%. Ou você teve 50% de perda, você tem que recuperar 100% no fim das contas. Para entender isso aqui? Isso é drawdown. É quanto sua conta baixa em percentual quando você está no período volátil ali de mercado. E quanto você tem que medir para recuperar. Entendeu isso, gente? Qual a diferença de arriscar 1% para arriscar 50%? O que conta não é o que você perdeu, é o que você tem que recuperar. Isso aqui ficou claro para vocês? Ficou claro? Abriu a mente de vocês? Digita 80, se abriu a mente de vocês, por favor. 80. Vou esperar aqui para prosseguir. Beleza. Vamos falar de Twin Trade. Isso aqui é bom, hein? Twin Trade. Vamos falar de Twin Trade. Ok? Preparado para fazer muito dinheiro? Geralmente, os sinais podem apresentar as seguintes variações. TP1, TP1 mais TP2, TP1 mais TP2 mais TP3. Lance uma operação para cada TP. Se vierem 2 TPs, portanto, serão 2 operações. Obedeça seu gerenciamento de risco. Se for 2%, divida entre cada uma delas. Então, se você tiver... você tem que ter banca para isso, tá? Então, digamos que você tem 200 dólares. Não adianta. Com 200 dólares, você não vai conseguir lançar 2, 3, 4, 5 TPs. Não vai acontecer, certo? Não vai acontecer. Se você tiver 200 dólares, você não pode lançar uma operação para cada TP, tá claro? Se você tiver, então, 1.000 dólares, você pode lançar 5 operações para cada TP. 5 operações para cada TP, dividindo o lote entre elas. Apenas um exemplo, né? Nesse caso aqui, seu gerenciamento de risco é 2%. Seu lote disponível para a operação é de 0,08, dependendo do valor da sua banca, né? Digamos que você foi lá, fez o cálculo, você tem 0,08. Lembrando que o mínimo é 0,01. Se hoje você tem 0,01 com o cálculo de 2%, não adianta, você não consegue colocar mais de um TP. Você tem que colocar um TP. Um TP, uma operação por cada sinal. Ficou claro? Não tem como subdividir. Agora, se você tem 2% de risco, você tem lá 0,08, você consegue colocar, então, metade para uma operação, metade para outra operação. Ou ir fracionando isso. Lembrando que você tem 0,08, você consegue colocar até 8 operações em simultâneo, arriscando só 2%. Você colocou 8 operações em simultâneo e você continua arriscando 2%. 0,01 em cada operação. Entendeu isso, gente? Nesse caso aqui, você tem uma operação chegando e o seu lote calculado de 0,08, você consegue, então, botar 2 TPs de 0,04 cada um. Ou se fossem 5 TPs, você divide isso aí para 5 operações. E assim vai. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Você divide o lote obedecendo intacto ou percentual, de acordo com o valor que você tem em banca. Aí você consegue colocar quantidade de operação que você quiser, mantendo o mesmo percentual de risco. Vou dar uma sugestão aqui para quem tem 200 dólares de banca, tá? 200 dólares de banca. Você vai pegar uma operação e botar o take profit no último. Se for TP7, você vai colocar o take profit lá no TP7. Só que você precisa acompanhar a operação, porque vai receber aqui uma notificação. Quando chegar o TP1, aí você tem que acompanhar. Você vai fazer o que eu vou ensinar agora. Olha só, gerenciando o Twin Trade para blindar a operação. Digamos que você recebeu uma operação com 3 TPs, 3 alvos de lucro. Ok? Você fragmentou o seu lote em 3 operações. Você dividiu o seu lote em 3 operações, continua com 2% total. 2% total representa de risco. Você subdividiu o seu lote em 3 operações. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Uma operação você botou com alvo 1, outra operação você botou no alvo 2 e outra operação você botou no alvo 3. Digamos que a operação está indo bem e o mercado ele subiu.
até o TP1. O que acontece aqui? Você já obteve lucro na parte 1 e você vai subir o stop loss das outras duas operações, porque a primeira já teve lucro, já tirou do mercado no lucro, concorda? Já saiu do mercado automaticamente em uma operação com lucro. Você vai pegar agora o seu stop loss e subir ele para o preço de entrada. O preço de entrada está lá no aplicativo. Você voltar lá e copiar o preço de entrada de mercado e subir o stop loss para cá. Você vai modificar a ordem e subir o stop loss para o preço de entrada. A gente chama de break even. O break even é ficar no 0 a 0 nessas duas operações, porque mesmo que o mercado reverta aqui agora, a operação vai te tocar aqui no preço de entrada, não vai para o stop loss, vai te tocar aqui no preço de entrada e te tira do mercado no 0 a 0. Na pior das hipóteses, você levou o TP1. Uma operação no lucro, as outras duas ficou no 0 a 0. É ótimo ou não é? Hein? Quem aqui gostou disso? Digita 10. Só que não para por aqui, tá? O mercado, digamos que ele continua andando. E ele chegou se movimentando até o TP2. O preço foi até o TP2. O que acontece aqui agora? Essa segunda operação, o mercado já te tira e você vai subir a última operação, o stop loss que estava lá no break-even, você sobe ele para o TP1, não é mais stop loss, vira stop gain. Na pior das hipóteses, se a operação reverter, ele volta para cá e você pega a terceira operação no TP1. Você saiu com TP1, TP2 e TP1. 3 operações ganhas. E se tudo der certo, você vai pegar, então, o lucro da TP3, pegar TP1, TP2 e TP3, com a conta extremamente protegida contra qualquer imprevisto. É ou não é bom fazer o Twin Trade? Quem aqui gostou do Twin Trade? Digita 20 milhões para eu saber se você gostou mesmo de Twin Trade. Isso é Twin Trade, para você movimentar a sua operação enquanto o mercado está acontecendo. Olha que fantástico. Isso aqui pode levar para o próximo nível no negócio, hein? Isso aqui é fantástico, tá? Isso aqui pode realmente trazer um resultado fenomenal. É isso. Quem gostou? Digita aí para mim. Essa informação eu espero que tenha tido bastante valor agregado para vocês. Que vocês possam ter aprendido coisa bacana demais. Vocês estão vendo que o mercado de Forex é muito protegido, é muito seguro, né, de operar? Não é muito seguro de operar? Muito seguro.